A verdade é absoluta ou seria possível nós falarmos em verdades relativas? É sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. Não é preciso muito esforço de observação para nós constatarmos que há no mundo uma diversidade que parece infinita de opiniões. Ainda mais em tempos de redes sociais, em que todo mundo dá seus palpites abertamente, parece assim que há opinião para tudo, há ideias para todos os lados, todos os tipos de convicções, então parece que isso aí assim é infinito. E essa diversidade, juntamente a um tempo em que o individualismo sobressai-se, como é o nosso tempo, faz parecer que cada pessoa é responsável pela determinação das próprias verdades. Inclusive as pessoas falam isso, olha, o que importa é a minha verdade, eu tenho a minha verdade. E isso faz até com que pessoas defendam que, de fato, verdades absolutas não existem, que toda verdade é uma decisão íntima, que cada um tem a sua própria verdade. Inclusive, chegam a falar de verdades absolutas como se elas fossem um tipo de imposição indevida. Se você fala em verdade absoluta, parece que você está oprimindo as pessoas, parece que você está querendo impor sobre elas algo que não é para ser imposto, algo que elas têm que pedir autorização, como se verdade fosse algo que cada um decide o que é, e cada um decide se aceita ou não. Só que há um teste muito simples que nós podemos fazer para saber se realmente existem ou não verdades absolutas, para saber se toda verdade é relativa, para saber se verdade depende de cada um mesmo, ou se há verdades que são verdades, ponto. Basta você perguntar para a pessoa, quando a pessoa faz a afirmação, dizendo que não existem verdades absolutas, que toda verdade é relativa, você tem que fazer a seguinte pergunta para ela. Essa sua afirmação, ela é relativa ou ela é absoluta? Simples. Se a pessoa fala, não, minha afirmação também não é absoluta. Bom, então para que eu vou considerá-la? Então a afirmação já está desconsiderada por ela mesma. Agora se ela fala, não, essa afirmação é toda verdade relativa. Aí você só tem que dizer o seguinte, olha, se a sua afirmação é absoluta, então existem verdades absolutas. E como existe essa afirmação, podem existir muitas outras. Porque a verdade é o seguinte, e agora vem a parte mais difícil dessa reflexão, que é justificar a verdade absoluta. Aliás, isso é algo muito complicado. Por quê? Porque a verdade, ela é algo autoevidente. E quando a gente quer justificar algo autoevidente, nós temos que fazer um esforço de reflexão mais profundo. Mas eu vou tentar fazer isso com vocês, pegando um aspecto dessa verdade. Eu digo o seguinte, que a verdade, ela é inescapável. Ou seja, nós não temos como fugir do reconhecimento de que existem verdades absolutas. Por quê? E aí vem a justificativa. Porque a existência da verdade é aquilo que permite que os homens estabeleçam relações entre si. Então o que eu quero dizer é o seguinte, para que haja comunicação, é necessário que entre os interlocutores existam pontos em comum. Não há como existir comunicação se não houver pontos em comum entre essas pessoas, entre esses interlocutores. Então é necessário que todos aqueles que estão se comunicando reconheçam que existe algo de verdadeiro, que existe algo que todos concordam e que assim eles podem se comunicar, podem trocar entre si. E se nós pensarmos bem, esses pontos em comum, eles devem necessariamente existir antes e além dos próprios interlocutores para que possam ser reconhecidos por eles e servir de pontes entre eles. Por isso nós dizemos que a verdade é o que conecta toda a realidade. Essa verdade, esses pontos em comum que
conecta todas as pessoas que se comunicam e que nós chamamos de verdade, sem isso aí, não haveria qualquer contato, não haveria qualquer comunicação, não haveria qualquer troca, não haveria qualquer relação. Então não tem como escapar. Não tem como escapar. E não adianta dizer que esses pontos em comum são meramente subjetividades que coincidem. Uma subjetividade que coincidiu com a outra e por isso que eles conseguiram se comunicar. Não. Não. Não, porque todo ato comunicativo, quando ele é feito numa linguagem comum, numa língua comum, esse ato ele vai necessariamente possuir algum elemento que vai ser reconhecido por todos os interlocutores participantes. Então vou dar um exemplo. Um exemplo. Ainda que uma pessoa falasse assim, olha, o sol é redondo e amarelo. Aí ela fala, essa é a minha verdade. O outro dissesse assim, o sol ele é quadrado e vermelho. E ele falasse, não, essa é a minha verdade. Aí parece, em princípio, que não há qualquer conexão entre eles, né? Um tá falando que o sol é vermelho, é amarelo e redondo, o outro tá falando que é vermelho e quadrado. Pô, não há qualquer conexão entre esses dois, aparentemente. Mas mesmo nessas duas afirmações, há conexões inquestionáveis. Por exemplo, as noções de quadrado, as noções de redondo, de amarelo, de vermelho e até a noção de sal, a noção de sol. Por quê? É algo que todo mundo reconhece. Algo que todo mundo reconhece como existente. Todo mundo reconhece o quadrado, o redondo, o amarelo, o vermelho e o sol. Por isso que eles conseguem se comunicar e fazer afirmações contraditórias. Afirmações contrárias. Então veja, até para fazer a afirmação contrária, é necessário que existam pontos em comum, pontos que todos reconhecem como verdadeiros. Entenderam isso? Então não tem como fugir disso. Não tem sempre, em qualquer comunicação, vai existir pontos comuns que vai servir de pontes entre as pessoas. Então não dá para falar assim, é uma verdade subjetiva, uma verdade relativa. Não dá. Sempre vai existir verdades, vão existir verdades absolutas que todos precisam reconhecer. Claro que pode-se discutir quais são essas verdades. Não é esse o ponto desta aula. Aqui nós estamos apenas defendendo a ideia de que existe verdade absoluta. Quando nós falamos de verdade subjetiva, o nome é contraditório. Na verdade, uma verdade subjetiva não passa de mera convicção. Alguns vão chamar até de opinião. E verdade relativa, não, aí é contradição em termos. Verdade é verdade, não existe verdade relativa. Verdade relativa é falsidade, tá? Então nós precisamos, se nós quisermos desenvolver até a nossa inteligência, não estou falando nem da comunicação, a comunicação já ficou óbvio, né? Que nós precisamos reconhecer que existem verdades comuns, que são as verdades absolutas. Agora, até para desenvolver a minha inteligência, eu preciso reconhecer verdades absolutas, porque se eu não tenho verdades absolutas, eu não tenho como fazer com que o meu pensamento assimile mais conhecimento, que é algo externo. Então eu preciso aceitar que existem verdades além de mim, que existem verdades que existem além e antes de mim. Entenderam isso? Então, quem quer se tornar uma pessoa mais inteligente, quem quer desenvolver essa inteligência, quem quer ficar mais sábio, quem quer entender melhor as coisas, não tem como ser o cético absoluto. Não tem como dizer, não existem verdades. A verdade existe. Verdades absolutas existem. Há verdades que até são autoevidentes. Como eu falei, podemos discutir quais são essas verdades, mas não há dúvida que elas existem. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.